Fala rapaziada, tá começando aqui mais um tempo de jogo e eu tô aqui com o meu caro amigo Vitor. Fala rapaziada, bora mais um vídeo, a última rodada da fase de grupos, já temos a definição aí de 3 grupos e vamos começar a falar pra vocês, né, começando aí pelo grupo A, né Raíssa, bora? Isso, rapidinho só rapaziada, só um intervalinho aqui pra vocês não se perderem aqui, tá? Agora muitos jogos vão acontecer no mesmo período, tá? Enquanto, por exemplo, ontem, enquanto jogava Brasil, também jogou Marrocos e Haiti. E aí, pra gente não deixar de passar nenhum tipo de conteúdo para vocês, cada um de nós aqui tá acompanhando um jogo, enquanto um assiste, por exemplo, Tchequia e México, o outro tá assistindo África e Coreia do Sul. Então, só para deixar mais claro, o Vitor vai falar de um jogo especificamente e eu vou falar de outro jogo especificamente, para deixar tudo bem organizadinho para vocês. Vamos começar por grupo ou vamos começar pela ordem Vamos que começar jogaram? por grupo A, pra gente já ir fechando os grupos. Perfeito, então. O grupo A aconteceu, que é, né, esse exemplo que eu citei, o grupo do África do Sul, Coreia do Sul, Tchequia e México, tá? E eu vou fiquei responsável pelo jogo da Tchequia e do México. E eu vou passar tudo isso bonitinho pra vocês. Fechou? O jogo do México foi 3-0 pro México e a gente acreditava que o México viria até para poupar alguns jogadores, inclusive o fez. Poupou jogadores que eram do seu plantel principal para essa partida, porque já vinha classificado o México. Inclusive já vinha classificado como o primeiro colocado desse grupo. Fez uma excelente partida, fez uma excelente primeira fase, a seleção mexicana, e não deixou a desejar em nenhum aspecto. Termina praticamente todos os seus jogos fazendo mais de 2 gols, sempre jogou em cima e até o momento não foi dominado por nenhuma seleção, tá? O primeiro tempo foi um primeiro tempo mais morno, que nem eu comentei, né? O México deixou a maioria dos seus jogadores do plantel principal no banco de reservas. Então era de se esperar um jogo mais apagado da seleção mexicana e um jogo de pressão da Tcheca, que entrou nesse jogo com somente um ponto, né, com o empate que eles fizeram com a África do Sul, e esperava-se que se ganhasse do México, que iria poupar jogadores, poderia garantir talvez a quarta colocação, a segunda colocação, ou se tornar um dos melhores terceiros, porque teria 4 pontos. Apesar de ter um saldo de gols negativo, né? Era de negativo de somente -1 antes desse jogo. Se fizesse um gol, zerava o saldo de gol e muito provavelmente passaria entre os melhores terceiros. Mas infelizmente, nem no primeiro nem no segundo tempo a seleção tcheca conseguiu fazer a pressão necessária para marcar gols. Se a gente trazer aqui as estatísticas desse lance, a seleção tcheca termina o jogo com nenhuma grande chance criada, ou seja, deixou muito a desejar. Apesar de ter tido 13 finalizações, a seleção tcheca não trouxe nenhum real tipo de perigo, tá? Tanto que no segundo tempo, o México entrou já com uma formação, digamos assim, mais festiva. No segundo tempo, deixa eu só confirmar o tempo certinho. No segundo tempo, a seleção do México substituiu o seu goleiro, tá? Aos 78 minutos entra o Ochoa, que é um lendário goleiro mexicano, vai aí para sua 6ª Copa do Mundo, entrou no jogo para entrar mais para comemoração mesmo, tá? Foi muito aplaudido, muito ovacionado, se emocionou ao entrar em campo também e fez dessa partida uma comemoração. O México tem optado por um goleiro mais novo já para fazer essa transação entre o Ochoa e o goleiro Rangel. Mas ainda assim o técnico decidiu dar esses minutos comemorativos para ele. Muito provavelmente não joga mais partidas por essa Copa do Mundo agora que vai para a fase eliminatórias. Então esse momento foi muito especial, tá? Passando de momentos especiais para falar do segundo tempo. O segundo tempo veio com, aos 55 minutos, gol do Chaves, tá? México abre o placar. Depois daí veio pressão, blitz mexicana, já com algumas alterações. E o Quinones, que entrou no segundo tempo, faz o 2-1. Na real, o Quinones já estava de titular, esse foi um dos que foi mantido. Quinones faz o 2-0 para o México, já começa a comandar essa vitória.
E que nem eu falei, depois da entrada do Ochoa, aos 94 ele faz um lançamento para o campo de ataque, o jogador recebe a bola no lado direito do campo, tenta uma finalização, a bola espirra para a entrada da grande área e o Fidalgo faz o 3-0 aos 94 minutos do segundo tempo, fechando assim o resultado do México, tá? Que nem eu disse, o México classifica em primeiro, 100% de aproveitamento nessa Copa do Mundo, e caminha muito bem. Dependendo do chaveamento, o México pode ir até longe nessa Copa do Mundo, tá? Não é esperado que sejam nos campeões, mas faz história até aqui a seleção mexicana. Uma classificação muito dominante. E agora vamos falar do segundo, né? O segundo classificado desse grupo, que foi a África do Sul, que ganhou o jogo da Coreia do Sul por 1-0. Um jogo muito... Era um jogo que a gente esperava que a Coreia do Sul tomasse um pouco as rédeas. A Coreia do Sul ela estava se classificando no começo do jogo com o empate. A África do Sul ela só conseguiria classificar se ela ganhasse o jogo. Então a gente acabou vendo, por conta desse detalhe, a Coreia do Sul jogar muito recuada. Ela começa o primeiro tempo com Son no banco, uma loucura, uma completa loucura, Son no banco. Apesar do Son não ter feito uma boa Copa, ao contrário, fez uma Copa muito ruim, não fez gols nessa Copa, não jogou, não foi determinante. Mas nesse momento decisivo, você começar com um jogador do calibre do Son no banco é uma escolha. E o primeiro tempo foi um domínio completo da África do Sul, indo para cima, finalizando, buscando sempre o seu gol, porque precisava muito do resultado mais que do que a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, ela muito pobre, né? Ela fez um jogo muito bom contra a República Tcheca na estreia, ganhou o jogo por 2-1, mas o decorrer da Copa do Mundo, nos 2 jogos seguintes, ela não conseguiu manter uma boa atuação e nível, né? O primeiro tempo acaba 0-0, e aí começa o segundo tempo, ela coloca o Son para jogar, ela tenta jogar um pouquinho mais, e curiosamente no contra-ataque, o Maseko, jogador da África do Sul, ele faz o gol, um gol histórico para a África do Sul, né? É a primeira vez na história que a África do Sul se classifica para o mata-mata de Copa do Mundo. Era uma seleção que jogou muito mal na estreia contra o México, deu uma impressão muito negativa. Contra a Tchequia até que competiu bem e saiu com um empate ali de pênalti que manteve ela viva na Copa do Mundo. E aí ela consegue fazer esse gol que dá a classificação. A Coreia do Sul no segundo tempo, depois do gol, claro, teve a bola, as rédeas da partida, foi para cima, mas não teve nenhum tipo de... não teve domínio, né? Vamos falar assim, as estatísticas elas mostram. A África do Sul ela teve uma grande chance e a Coreia do Sul também uma grande chance. E a África do Sul foi lá com essa grande chance, marcou, terminou o jogo aí com 13 finalizações contra 8 da Coreia do Sul. Um resultado muito justo, uma classificação histórica e que deixa o grupo A com o México em primeiro, África do Sul em segundo, e a Coreia do Sul ela está em terceiro com 3 pontos. Ela não sofreu muitos gols, então ela ainda pode sonhar aí estar entre os 8 melhores terceiros, né? É isso, termina com um saldo de negativo de -1 a Coreia, tá? Acho difícil conseguir, mas só o tempo dirá. Passar rapidinho pro grupo B agora, tá? Nesse grupo B eu cobri a Suíça e Catar. Canadá. Suíça e Canadá. Canadá, verdade que eu lembrei do Catar que também tá nesse grupo. Suíça e Canadá, um excelente jogo, tá? Ambas as seleções já entravam, na real, esperando por um empate. O empate já classificava as duas seleções. Ambas se classificaram, mesmo com a derrota de Canadá. O jogo foi de 2-1 para a Suíça. Um jogo bem equilibrado, para falar a verdade, no primeiro tempo. Mas no segundo tempo que veio o desenrolar desse jogo. Aos 46 minutos, Vargas da Suíça abre 1-0. A partir daí a seleção canadense tentou fazer a sua pressão, tentou reivindicar o resultado, tentou empatar o resultado, teve grandes chances, tá? O número de grandes chances foi o mesmo desses dois times. Enquanto tentava, infelizmente acabou sofrendo o segundo gol. Aos 57 minutos, Manzambi faz o segundo gol para a seleção suíça, o que já praticamente fecha esse jogo, porque a Suíça, a partir daí, ela começa a se retrancar, começa a fechar o jogo, começa a evitar que o Canadá tenha a posse de bola, começa a dominar mais no meio de campo e evitar que o Canadá consiga criar outras oportunidades. Mas aos 76 minutos, com uma bola roubada, o David faz o 76. Aos 76 minutos, o David faz o 2-1.
E começa um abafa do Canadá, apesar de ser um país frio, fez esse abafa no final do jogo. Só que mesmo assim a Suíça conseguiu se fechar. E destaque inclusive para o goleiro da seleção da Suíça, o Kobel, fez grandes defesas nesse jogo, que garantiu a vitória da Suíça. 2-1, classifica em primeiro lugar nesse grupo. E dentro desse grupo aí, a Suíça e o Canadá com empate se classificariam, e com a derrota poderia acontecer do Canadá ficar em terceiro, mas pelo saldo de gol que ele fez contra o Catar, né, acabou mesmo com a derrota ficando em segundo, porque em terceiro ficou a Bósnia e Herzegovina, jogou contra o Catar no outro jogo desse grupo, fez 3-1, e uma classificação que eu achei que foi... A estratégia da Bósnia no grupo, ela foi clara, né? Ela jogou as duas primeiras partidas contra as duas seleções mais fortes de uma maneira totalmente retrancada, sem criatividade. Contra a Suíça, até tomar o primeiro gol e ter o jogador expulso, estava fazendo um jogo competitivo, depois desandou, tomou 4 gols aí, foi 4-1 o jogo. Mas falando sobre esse jogo contra o Catar, começou o jogo a 1000, 2 minutos de jogo, já estava 3 finalizações, goleiro do Catar fazendo milagre. Realmente um domínio muito grande da Bósnia nesse começo do jogo, algo esperado pela urgência, né? Aos 29 minutos, o Alebegovic faz um golaço, sim, um golaço mesmo, pega a bola da esquerda, sai cortando para a direita, chuta contra o movimento do corpo, coloca na gaveta, faz 1-0, e a partir dali a gente já esperava que ia abrir a porteira, né? O Catar tomou 6 gols contra o Canadá, eu acho, então tá muito fragilizado. Aos 34, o Dzeko faz uma finalização, até então seria gol dele, né? Seria o gol com 40 anos, um dos jogadores mais velhos a marcar na Copa do Mundo, mas o gol foi acreditado contra do Abunada, porque ela foi um chute desviado. E aí o 2-0, a Bósnia ainda empilhou chances, perdeu aí 3, 4 chances claras em seguida, e o Catar descontou, né, com Aidus aos 42 minutos do primeiro tempo. O Catar, ele tem como seu melhor jogador o Afif, que teve muita participação durante esse gol e essa reação do Catar no jogo, né? A Bósnia, depois que tomou o gol, cedeu muito a bola para o Catar foi para cima da Bósnia, teve suas chances até de empatar o jogo, mas no final do jogo ali, aos 80 minutos, o Makmic fez o terceiro gol da Bósnia, garantindo a vitória e a classificação, né? Bósnia, ela termina esse grupo em terceiro com 4 pontos, tem um saldo menor que o Canadá, mas vai se classificar entre os melhores, os terceiros colocados, já está garantida, na verdade, com a vitória do Brasil, e acaba sendo uma classificação justa para a Bósnia, que teve sua estratégia no grupo de jogar para frente quando precisava, quando pegou o adversário mais fraco. Daqui para frente, sendo bem sincero, para a Bósnia, o que ela já fez já é lucro, tá no mata-mata da Copa, e fica aí para o Catar um final amargo, né? Mais uma vez, Copa 2022 como sede não ganhou nenhum jogo, e a Copa 2026 também não ganhou de ninguém. Empatou até com a Suíça como um resultado que dá para falar que foi histórico, mas as outras duas partidas muito abaixo do Catar. Perfeito. E para fechar o grupo C, que é o grupo do Brasil, o Brasil classificou em primeiro, a gente vai falar um pouco do jogo de Marrocos e Haiti. Um jogo complicado de assistir, sempre no mesmo horário da seleção brasileira, mas eu, como um viciado em esportes, assisti na segunda telinha, rapaziada. E um jogo muito bom, tá? Um jogo de muitos gols. O jogo terminou 4-2 para Marrocos, o primeiro gol saindo do Haiti, tá? Gol contra do goleiro Bono, né? Umas bolas espirradas ali, o gol acaba saindo, batendo no goleiro e entrando pro gol. 1-0 a seleção do Haiti. Aos 39 minutos, o Hakimi faz seu primeiro gol em Copas do Mundo e empata. Um gol com uma bola cruzada e ele dá um carrinho para se esticar todo para conseguir empurrar a bola pro gol. Empata o jogo 1-1. E aí, rapaziada, aqui para mim o golaço da rodada, tá? O gol do Haiti, que veio aos 43 minutos pelo Isidore. Ele recebe uma bola na entrada da grande área, ele dá uma pancada, a bola morre na gaveta, lá onde a coruja dorme, 2-1 Haiti. Eu achava que Marrocos venceria esse jogo, mas que venceria por uns 2-0. Não achava que a Haiti ia ter esse poderio ofensivo, mas abre o placar, amplia o resultado, faz mais um gol depois do empate.
E a partir dali a gente já imaginava que talvez o Haiti fosse tentar mais segurar mais o jogo, só que o Marrocos não estava com essa intenção. Aos 46, né, aos 45 mais um do primeiro tempo, ainda empata o jogo com o Saibari. O Saibari recupera a bola, a seleção de Marrocos recupera a bola e com um cruzamento o Saibari consegue finalizar e faz o 2-2. O goleiro do Haiti fica bem descontente com a defesa desse lance. E a partir daí a gente esperava um segundo tempo mais morno. O Marrocos não precisava da vitória para se classificar. O Haiti, para se classificar, na real era impossível, porque perdeu todos os jogos até ali e não tinha ponto suficiente. Ele dependia de ser um dos melhores terceiros, só que tinha um saldo de gol negativo de -4. Então, para tirar isso contra o Marrocos seria praticamente impossível. O jogo começa no segundo tempo e o Marrocos em cima. Demorou um pouquinho, mas saiu com Rahimi, aos 78 minutos, faz um belo gol. E aos 89 minutos, um gol de persistência, uma bola que ia se perdendo na lateral, na linha de fundo. O jogador marroquino briga até o final e rouba a bola, já praticamente fora da linha, só que se a bola não sai toda, ela não saiu. O jogador rouba a bola e cruza a bola por Yassine, aos 89 minutos, faz mais um gol, ficou um bom tempo no VAR para tentar achar uma câmera boa para ver se a bola tinha saído ou não. Aos 89 minutos ele faz e fecha o resultado para a seleção de Marrocos, 4-2. Marrocos classifica em segundo colocado junto ao Brasil, mesmo número de pontos. Brasil fica em primeiro pelo saldo de gols. Marrocos E é isso, fechamos os... Marrocos vai pegar o primeiro do grupo agora, o grupo F, né? Isso, que ainda não foi definido. Então, rapaziada, é isso sobre esses jogos. Cobrimos todos os jogos dessa primeira rodada desses grupos, dessa última rodada desses grupos. E agora a gente vai falar dos jogos de hoje, rapaziada. Hoje os jogos começam um pouquinho mais tarde, tá? Os jogos começam às 17 horas. A gente tem no mesmo horário Curaçao e Costa do Marfim. Eu acho que aqui vai ser 1-0 Costa do Marfim. Acho que vai ser 2-0 para Costa do Marfim aí, para garantir sua classificação em segundo no grupo. Também às 17 horas a gente tem Equador e Alemanha. Equador, uma das piores seleções dessa Copa do Mundo. A gente já tinha comentado sobre isso aqui. Não acho que venha a ser uma surpresa para a Alemanha. Já classificada, Alemanha 3-0. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo aí, porque a Alemanha já está garantida em primeiro lugar. Então eu acho que ela também não vai... Apesar do treinador falar que não vai poupar os jogadores, eu acho que ela não vem naquele ímpeto todo, não. Às 20 horas a gente tem Tunísia e Holanda, desse grupo que sai o adversário do Brasil, então temos que ficar de olho, tá? Tunísia e Holanda. Holanda provavelmente vem para garantir o seu primeiro colocado, se eu não me engano ainda tem chance de não classificar em primeiro se perder esse jogo, porque empatou com o Japão, então se perder esse jogo e o Japão fizer saldo de gols, ele pode terminar em primeiro. Então, Holanda e Tunísia, 2-0 Holanda. Eu acho que vai ser um 5-0 Holanda. A Tunísia é o pior time da Copa do Mundo pra mim. E, para fechar esse grupo, Japão e Suécia. Também a gente tem que prestar atenção, tá? Todo resultado aqui pode mudar o adversário do Brasil. Japão e Suécia, eu vou torcer pro Japão, mas eu acho que vai ser 2-1 Suécia. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo aí. Eu acho que o Japão ele vai estar muito bem postado pro empate. A realidade, ninguém quer pegar o Brasil. Vamos ser sinceros aqui. Então eu acho que se o Japão perder esse jogo, ele vai perder de propósito para não pegar o Brasil. Então eu acho que vai ser um jogo aí de empate. Perfeito. E para fechar a noite a gente tem o grupo D, com Paraguai e Austrália. Paraguai deixando a desejar também nessa Copa do Mundo. Eu acho que vai ser 2-1 Austrália. Esse jogo aí, o empate classifica os dois. Eu acho que vai ser 1-1 aí, jogo de comadre. Classifica os dois, um deles em terceiro colocado. Também às 23 horas a gente tem Turquia e Estados Unidos. Estados Unidos tem se mostrado uma grande surpresa nessa Copa do Mundo. Turquia já eliminada, eu acredito que seja 2-0 Estados Unidos, tá? Esse jogo vale tanto quanto a nota de R$1, né? Não vale absolutamente nada. E um jogo bem desnecessário, inclusive. Mas pela fase dos Estados Unidos aí, eu acho que vai ser 2-1. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, comenta. E nos vemos na próxima rodada. Abraço!